Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Liliane e aqui no canal a gente faz muita coisa bacana. Coisa de costura, dicas, coisas assim bem simples que eu faço aqui e você vai conseguir fazer aí também. Tem receita, tem uns blá blá blá, umas conversinhas que a gente vem aqui de vez em quando e conversa. Mas hoje a gente veio para costurar. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito importante para mim, porque isso me mostra que o conteúdo que eu tô levando até vocês é relevante e que pode chegar a mais pessoas. Então, não custa. Clica no botão de curtir, se inscreve, deixa algum comentário e vamos pro vídeo? Vamos fazer hoje junto uma necessaire muito rápido, muito prático. Vou fazer ela bem simples para quem tem dificuldade em colocar zíper, vamos colocar o zíper junto, vamos fazer ela desde o início, tá bom? Você vai perder o medo de colocar zíper e vai fazer, a partir desse modelo, o modelo que você quiser. Então fica comigo que eu vou virar a câmera e a gente já vai começar. Vamos lá? Ó, então vamos lá. O modelinho que a gente vai fazer é esse aqui, ó, bem simplesinho, tá vendo? Não tem forro, não fiz com forro, fiz bem simples essa daqui, que essa daqui já é uma velhinha aqui de casa. A Bia coloca uns brinquedinhos, umas coisinhas pequenininhas, então ela me pediu pra mim fazer 4, pra mim poder, quando voltar às aulas, ela quer dar uma pras amiguinhas dela, de turma, porque agora as aulas online, então as amizades são virtuais, ela quer quando voltar à aula, ela entregar uma pra cada uma. Então eu vou fazer aqui, você vai ver que eu vou fazer com retalho de tecido, e vai ficar parecido com esse modelo, vai ter uma diferencinha no corte, mas vocês vão vendo, não se preocupa com as medidas, se atenta ao detalhe do passo a passo, depois você pode fazer no tamanho que você quiser, tá bom? Então, vai ser mais ou menos esse modelinho aqui que a gente vai fazer, que é simples, básico, e você vai ver que não tem segredo nenhum. Então, eu peguei aqui, ó, 2 tiras de tecido de cor diferente. Por que eu peguei de cor diferente? Porque é retalho, gente. Era o que eu tinha aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Na frente, vai ficar 2 cores, frente e verso. Então, de um lado fica uma cor, do outro lado fica a outra, não vai ter forro. Vamos fazer ela bem simplesinha, sem forro, pra vocês pegarem aí o passo a passo. Poderia ser o mesmo tecido? Poderia. Mas eu peguei o que eu tinha aqui na mão pra poder realmente usar esse retalho que eu tinha. E eu vou tirar daqui, olha só, 4 necessaire. Elas vão ficar aproximado esse tamanho, né? Vamos desconsiderar a margem de costura. Só para vocês terem uma ideia, esses meus retalhos aqui, eles têm 12 de altura. 12 de altura e eles têm, ó, o tecido continua dobrado aqui e dobrado aqui, tá vendo? Então, eu vou medir aqui só para passar para vocês quanto que eles têm no comprimento. Então, tem 12 de altura e no comprimento, eu nem medi ainda, a gente vai medir junto aqui, ó. Eles têm 98, 97 mais ou menos, quase 1 metro, tá? Então, vai dar aproximado quase 25 centímetros cada bolsinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o zíper de metro, e para realmente aproveitar todo o tecido, como eu vou fazer 4 bolsinhas, eu não vou cortar o tecido em 4. Poderia, sim, poderia. Mas eu não vou fazer isso não, que vai perder tempo. Então, e também um pedaço do zíper, porque se eu corto um zíper aqui, perdi um pouquinho aqui e um pouquinho ali, corto o outro, vai dando sempre uma diferencinha. Então, pra gente reduzir na questão do material, porque como aqui já é retalho, vamos reduzir também na situação do zíper. Eu vou pegar esse tecido, porque um vai ser frente e outro vai ser verso. Eu vou pegar esse tecido inteiro, vou pegar o zíper, frente do zíper, que é essa partinha mais alta, com a frente do tecido, vim aqui e colocar uma costura bem aqui, ó. Bem aqui. Daqui, vou, no tecido todo, que vai dar aproximadamente lá 1 metro, certo? Então, eu vou costurar esse pedaço aqui e vou fazer aquela costurinha, ó, viradinha assim pra rebater. Então, vou costurar aqui. Costurei, tá vendo? E agora venho, tá vendo? Frente com frente, passo uma costurinha bem próximo, alinha lá o pé de máquina pra ficar bem rente. E agora eu vou passar uma costurinha de arremate aqui.
Vamos lá. Olha só, passei a costurinha aqui, ó. Coloquei até de uma linha um pouquinho mais escurinha, que é pra dar pra ver melhor. Fiz isso. Próximo passo agora é colocar o tecido do outro lado. E como que eu vou fazer isso? Frente do tecido e frente do zíper com a frente do outro tecido. Coloca aqui em cima, alinha aqui, ó, gente. Tá vendo? Ó, bem juntinho aqui. Vai lá na máquina e passa uma costurinha aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, dá pra você ver que tem a canaletinha do zíper aqui, ó. Se você passar a mão, você vai sentir. Então, você vai alinhar o pé de máquina e colocar uma costurinha próxima aqui até o final do zíper e o final do tecido lá. Vamos lá. Ó, costurei. E agora, eu vou voltar lá de novo, abrir o tecido aqui e fazer aquela costurinha que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer ela aqui do mesmo jeitinho. Faz uma costurinha pra poder assentar o tecido e dar um acabamentinho. Então, vamos fazer isso. Ó como ficou? Tá vendo? A costurinha de um lado e de outro. E o zíper tá no meio. Até aqui tá fácil, não tá? Então, se tiver dúvida, você vai voltando o vídeo, ou então coloca lá nos comentários a sua dúvida, que depois eu respondo todo mundo com o maior prazer, tá? Então, fiz isso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo seria colocar cursor, porque senão depois a gente vai esquecer, então é melhor garantir colocar agora. Senão você costura e aí vai fechando, então vamos colocar o cursor. Como eu quero 4, eu poderia pegar, fazer assim, cortar e vir de novo cortar. Não vou fazer isso. Vou primeiro colocar o cursor. Eu acho mais fácil com o zíper inteiro, tá? Se você for fazer uma, você coloca, você vai ter um pedaço assim, você coloca o cursor assim. Então, eu vou pegar o cursor e vou vir aqui colocar. Então, como eu vou ter que fazer 4, eu vou mais ou menos dar uma marcadinha pra mim ter ideia de que eu vou colocar o cursor no meio de cada um desses 4, certo? Só pra mim poder ter uma ideia de onde ele vai ter que ficar. Bom, então aqui eu dividi mais ou menos em 4. Vou só fazer uma marcaçãozinha pequenininha aqui, ó, pra mim ter ideia de onde depois vai ser cortado o tecido, pra mim basear onde que cada um vai ter que ficar. Então tá, vamos lá. Pega aqui eu coloquei um pouquinho a mais o zíper pra poder fazer aquela entradinha aqui, ó. Lembra que a gente dá um pique aqui e coloca o cursor? Então, aqui dessa vez, como o zíper já tá fechado, a gente vai, coloca um e puxa ele lá pro fundo pra posicionar onde ele vai ter que ficar lá na última. Então, coloca aqui, puxa e venho com ele, ó, marquei mais ou menos um pontinho aqui, então eu vou deixar ele aqui mais ou menos no meio. Venho com o próximo, abro de novo e coloco. Então, puxo, venho com ele no meio mais ou menos da segunda bolsinha que eu vou fazer, abro. Se você for fazer com uma só, você já coloca uma e já vai para a próxima etapa. Como eu tô fazendo aqui 4, para aproveitar o tecido, ó, vem aqui no terceiro. E falta mais um, que eu venho com ele até na metade aqui, de onde vai ser a primeira, tá? Aqui. Então, ficou lá, 1, 2, 3, 4 cursor, tá? E agora, dá pra cortar? Dá pra cortar, mas eu não vou cortar. Por quê? Senão, é aquela situação de ganhar tempo. Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas partes e vou costurar, certo? Vou fechar, porque lembra que uma vai ficar a partir da frente e a outra vai ficar a partir de trás. Eu vou costurar aqui. Então, leva lá na máquina, passa uma costura de fora a fora, e aí sim a gente vai para a próxima etapa. Vou passar lá na máquina e fazer essa costurinha e já volto. Ó, fui lá, passei uma costura reta e passei uma costura de zigue-zague, tá? Aqui é algodão, acredito que não iria desfiar, mas eu gosto sempre de fazer essa carreirinha de acabamento.
E agora, vamos desvirar? Não, ainda não. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer 4? Então, por isso que eu falei assim, não vou me apegar à situação de centímetros, de medida certinha, porque como, na verdade, aqui aproveitando o tecido, então eu não preciso ficar me apegando a quantos centímetros vai dar. Eu vou depois marcar pra você, falar pra vocês quanto que vai dar, mas aqui, como já tem os cursor, tá vendo, posicionado, eu vou simplesmente dobrar no meio, pegar a tesoura e vou cortar, tá? Depois vai sair todas a mesma medida, vocês vão ver. Então, cortei aqui no meio. Aqui seria, na verdade, né, já tô com duas. Só que não, vamos fazer 4. Dobra mais uma vez aqui no meio. E venho aqui e faço 4. Gente, pra quem vai fazer uma quantidade de encomenda, essa técnica do jeito que eu fiz, é bacana que você reduz muito o seu tempo, tá? Se você tiver uma encomenda de 5, 6, mede o tecido total e se der pra fazer assim, ó, vai te facilitar muito. Você não tem que ficar alinhando o tecido. Você alinha uma vez só, coloca o zíper e segue pro próximo passo. Tá, e agora? Então, agora eu fiquei com 4, né? Certo? Ó, dá pra ver até a estampinha do tecido de um lado e do outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura aqui da lateral. Só que eu não quero que o zíper fica aqui em cima, sabe? Não gosto muito, porque na hora que você vai costurar, dá uma enroscadinha, dá uma trepidadinha na máquina. Então, você vê que aqui naquela lá, eu puxei o tecido e costurei mais pra baixo. Nessa daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ah, mas um lado do tecido é de um e do outro é de outro. Não tem problema, gente, vai ficar bacana. É essa a minha intenção. Que a frente da bolsinha fique com detalhe do tecido de trás, na parte da frente, e do tecido da frente, um detalhezinho na parte atrás. Vocês vão ver que vai ficar bacaninha. Tem uma regra, se você quiser descer mais o zíper? Não, não tem, mas eu vou colocar aqui, ó, pra ficar só um pedacinho aqui em cima, tá? Não vou nem medir quantos centímetros vai dar, só vou deixar aqui, ó, alinhadinho, passar uma costura aqui pra fechar. E vou fazer uma costurinha de zigue-zague pra gente poder depois já desvirar. Então, vou lá fazer essa costurinha pra gente fazer a primeira e ver como que vai ficar. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como a gente fala muito em agilizar o tempo, então eu passei um zigue-zague aqui, né? Em todas. Não tirei a costura. Por quê? Porque a gente quer economizar tempo. Então, eu volto no ponto aqui e acerto pra fazer a linha reta. E quanto que eu deixei aqui? Um pezinho de máquina, tá? Então, agora eu venho aqui, dou retrocesso e faço isso em todas. Sem tirar, tá vendo? Ó, já dá continuidade. Retrocesso no início e no final. Virar aqui pra ficar todos na mesma ordem. Retrocesso no início. E no final. Tá, agora eu vou tirar a linha daqui? Não, vou virar pra cá, pegar da ponta e costurar. Aí já tá lá no ponto reto, você não troca não, vai no ponto reto mesmo. Deixa aqui um pezinho de máquina, retrocesso no início, vem, retrocesso no final. Uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, que eu sempre uso linha invisível na bobininha aqui, porque rende mais, tá? A linha invisível é uma linha de nylon, então você, enchendo o carretelzinho de baixo, ela vai te render mais. Nesses trabalhos assim, não tem necessidade de ser a linha da mesma cor, então a linha invisível atende, e ela não vai acabar logo a bobina. Então, ó, retrocesso. E aí, você faz até terminar a quantidade que você tem. Tá vendo? E o último aqui, segura acertadinho.
corta aqui e faz o zigue-zague agora. Então, eu vou fazer o zigue-zague pra não ficar muito extenso o vídeo e já volto com vocês. Pronto, fiz frente e verso, né? Dos dois lados. Agora, eu venho e corto aqui. Se tiver excesso de linha, corto. Corto. Vou cortando pra desemendar todas. Se tiver alguma linha que você achar que você deve cortar, a hora é agora. Corta aqui. Não tem muito, nem linha o que cortar, gente, porque vai ficar tão pertinho a linha que aí você não vai ter tanto excesso. Quando você faz um por um, você também tem essa situação de acumular linha, de perder linha, e aqui não vai ter isso. Bom, todas aqui. Agora é só desvirar, puxa aqui, vira pra cá, vira, pega no cantinho, tenta ajeitar, tá? E aí, você acerta, eu gosto sempre de acertar com a tesoura, que às vezes na mão não fica certinho. Então, eu venho com a ponta da tesoura e faz certinho aqui o acabamento. Ó, tá vendo o que eu falei? Olha só, a frente dela vai ser essa daqui. Então, a parte de cima ficou um tecidinho diferente. E aqui ficou o tecido inteiro. E o verso, olha só, tá vendo? Como a gente não manteve o alinhamento, ficou esse detalhe de um barradinho atrás e o tecido principal das costas, né? Do verso da necessaire. Aqui, eu achei que foi o que eu queria, o ideal. Mas se você quiser, dá pra fazer aquela caixinha de leite ainda. Sabe fazer? Você vai lá na máquina, vira no avesso, mede a quantidade que você quer e ela vai ficar naquela posição assim, de ficar mais em pezinha. Vamos fazer nenhuma junto? Então, vamos fazer. Vou pegar uma aqui. Essa aqui já desvirei e deixei ela assim. Eu vou pegar aqui e fazer o corte da caixinha de leite nessa daqui pra gente fazer junto. Deixa eu pegar uma régua aqui, uma fita. Então, vamos fazer pouquinho, né? Vamos fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Então, vamos medir 2 e 2? Tá, então, vamos fazer assim, ó. A partir da costura, você vai medir 2 centímetros, tá? A partir da costura aqui, você vai medir 2. Então, marca aqui. Aqui tem 2, pra cá. E aqui, de baixo pra cima, você marca aqui mais 2, certo? Então, você vai traçar aqui e aqui. Dos dois lados, você vai fazer isso. Da linha aqui pra baixo, você mede uma altura de 2. E da linha da costura aqui pra lá, você vai medir mais 2, que vai dar aqui. O que você vai fazer agora? Pega a sua tesoura e corta, ó. Corta aqui. E corta aqui. Fica tranquilo, não vai estragar, tá? Corta aqui, corta aqui. Corta aqui. E corta pra cá. Cortamos, tiramos o quadradinho, ficou esse quadradinho aqui, certo? Aí, você vai vir aqui, faz assim, e vai juntar as duas pontinhas, tá vendo? Juntou, ó, do quadradinho que tava formado aqui, você vai pegar e juntar as pontinhas, vai ficar alinhadinho assim. Se você quiser, você põe uma alfinetinha aqui pra poder prender. Ó, peguei um alfinete. Você vem aqui, coloca um alfinete e passa uma costura aqui. Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Ó, tá quadradinho, você puxa e acerta pontinha com pontinha, leva na máquina e passa uma costura. Eu vou fazer isso, passo uma reta, depois passo uma zigue-zague. E aí, a gente vem pra desvirar essa daqui. Ó, fui lá e costurei. Dá pra ver? O zigue-zague e uma reta. Então, essa aqui vai ficar um modelinho diferente. Você vem aqui, desvira do mesmo jeito. Acerta também as pontinhas, ó, daquele jeito que eu falei com a tesoura. Ou se virar na mão certinho, não tem necessidade.
Olha só como vai ficar essa daqui. Tá vendo? Ó, essa aqui ficou já diferente. Ela ficou mais baixinha, mas ela ficou cheinha, ó. Tá vendo? Bem estruturadinha, bem firminha, embaixo, dos lados, ó. Então, aqui ficou a nossa frente. E aqui ficou atrás. Por que que o tecido, lembra que tinha sobrado um pedacinho? Ele ficou aqui no fundo, ó. Deu certinho o alinhamento aqui no fundo, tá? Então, esse ficou um modelinho e aquele lá ficou outro. Aí vai da sua preferência, do seu gosto. Olha só, tá vendo? Então, depois de feito assim, você define se você vai querer que ela fique assim, tá? Se tivesse com forro, é a mesma situação, você corta depois. Gostaram, pessoal? Você ficou aqui até agora, assistiu tudo, pegou todos os detalhes? Então se inscreve aí no canal para você não perder mais nenhum detalhe, nenhum vídeo que eu vim aqui postar, tá bom? Então, fica de olho no canal e até a próxima. Um beijo, tchau, pessoal!